Olá pessoal, meu nome é Victoria Laurence, faço parte do time da LTZ Capital. Se você ainda não conhece o canal, não deixa de se inscrever, clica aqui embaixo para receber notificação todas as vezes que a gente produzir um conteúdo novo. Nós vamos ficar muito felizes em receber uma sugestão, uma crítica, um comentário, um elogio, algum tema que você queira debater, queira conhecer melhor, porque nós sabemos que o assunto relacionado a precatórios, créditos judiciais, nem sempre é um assunto muito fácil. Hoje nós trouxemos aqui 4 notícias, 4 atualizações sobre o mercado de precatórios. E o pagamento dos precatórios de 2025 está se aproximando, né? Você que é credor de um precatório 2025 sabe que agora estamos encaminhando para o final de ano, para o período do recesso do judiciário, começa meados aí do final do mês de dezembro, e a partir disso, provavelmente na virada de ano, nós teremos novidades relacionadas à quitação desses precatórios. Então, a primeira notícia aqui, vai subir aqui na tela para vocês, é o CNJ apresentou o Sistema Nacional de Precatórios. Pessoal, isso aqui é muito bacana. Essa é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e esse sistema foi apresentado no Encontro Nacional sobre Precatórios do ano de 2024, que aconteceu lá em Brasília. Esse sistema, ele faz parte do programa da chamada Justiça 4.0, que visa otimizar e facilitar a gestão de créditos judiciais. Nós sabemos que cada sistema de tribunal tem a sua sistemática, tem a sua metodologia e dessa forma a existência de um sistema nacional visa dar coerência e uniformização da forma de consulta a esses precatórios, informações sobre sessões, então isso tende a caminhar muito rápido, principalmente agora que o CNJ apresentou isso durante o evento. Nessa apresentação foi destacado aqui as funcionalidades do sistema, perfis de usuários, histórico de desenvolvimento da ferramenta, houve a participação de diversos magistrados e a intenção com a utilização desse sistema nacional é reduzir a demora para pagamento de precatórios. Nós sabemos que existem precatórios que estão na fila, aguardando para serem quitados há mais de décadas, né? Precatórios que aí perpassam gerações. Então, a intenção do Conselho Nacional de Justiça é criar um sistema unificado para gerenciamento, administração e consulta desses créditos judiciais. Tudo no sentido do que caminha a Resolução 303 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, que já previa ali algumas mudanças para facilitar e otimizar a gestão de precatórios. Essa solução tecnológica vai começar a ser instalada lá no Tribunal de Justiça do Amapá, que não é um tribunal muito grande, é um tribunal que hoje conta com aproximadamente 18 mil processos. Parece ser um volume muito grande, mas perto de outros tribunais nem tanto. E será iniciada essa fase de testes a começar pelo TJ Amapá. Então, certamente aí ao longo dos meses, principalmente no ano que vem, nós devemos encontrar oportunidades e novidades relacionadas a esse sistema nacional de gestão de precatórios. A segunda notícia não é tão bacana assim, né, para nós que temos precatórios a receber, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reforçou o entendimento de que não se aplica a Selic, que é um índice de correção monetária, durante o período de graça do precatório. O que significa isso? Em outros termos, significa que o precatório ele não vai ser tão bem corrigido assim como a gente imaginava, né? Essa decisão que o STF se pautou se iniciou numa discussão sobre revisão de aposentadoria. Em virtude disso, essa ação tramitou e chegou até o STF nas mãos do ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo o ministro, qual é o racional dessa decisão? Nós temos a súmula vinculante 17, que explica que durante o período de graça, e o que é esse período de graça? É o período entre a expedição e o pagamento desse precatório. Esse período aqui, existe uma previsão na súmula vinculante 17 que não deve haver a incidência de juros de mora, os chamados juros do atraso do pagamento, porque esse é um período constitucional, é um período no qual está previsto aí a possibilidade do ente se organizar para inserir esse precatório na lista de pagamento. Portanto, não deveria correr juros de mora nesse período. O racional da decisão do STF, segundo o ministro, é que a Selic, ela abrange não só a correção monetária, mas também os juros.
e por essa razão ela não poderia ser um índice utilizado durante o período de graça, porque caso fosse, de certa forma, estaria violando o entendimento consolidado na súmula vinculante 17, que proíbe a incidência dos juros de mora durante o período de graça, que é esse período entre a expedição e o pagamento do precatório. Isso é ruim porque a Selic, via de regra, em relação ao IPCA, é um índice melhor, e a ausência da incidência da Selic nesse período, de certa forma, acaba corrigindo o seu precatório a menor. Então é muito importante reforçar essa decisão, porque você, quando vai tomar uma decisão, por exemplo, sobre antecipação do crédito, sobre acordo, de repente, com a Procuradoria, precisa ter uma ideia exata de qual o valor desse precatório no momento atual, né? Então, quanto esse precatório vale para você saber e poder tomar uma decisão se vale a pena ou não fazer a antecipação, qual deságio, se vale a pena fazer o acordo. Então, aqui é uma decisão importante, uma decisão de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, uma terceira notícia positiva, né? Ao mesmo tempo que o STF decidiu que a Selic não se aplica no período de graça, nós temos aqui também o início de uma decisão em que o STF está discutindo a possibilidade de utilizar os precatórios para o pagamento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse voto está sob relatoria do ministro Nunes Marques e a intenção é avaliar se uma lei de um dos estados, no caso aqui do estado do Amazonas, é constitucional quanto à previsão da possibilidade de fazer essa compensação do precatório com dívida de ICMS. Segundo o ministro relator Nunes Marques, essa decisão tende a ser muito favorável para os segurados, desde que os estados respeitem o repasse que precisa haver de capital para pagamento de outras dívidas, né? Então, o município ele deve respeitar aqui alguns princípios, mas, segundo o entendimento do relator, essa medida beneficia credores de precatórios e acelera o pagamento, tendo em vista que reduz o passivo do Estado, permite esse encontro de dívidas, né? O credor que tem um crédito a receber vai lá e quita uma dívida com o Estado, então promove o encontro da dívida. Essa decisão é muito bacana porque ela abre um precedente para outros estados da federação que estão passando por dificuldades financeiras, que têm altos volumes de precatórios a serem pagos, para também viabilizar a existência de uma lei permitindo a compensação do precatório com a dívida de ICMS. Esse mecanismo alivia a pressão financeira sobre os estados e permite, assim, conferir fôlego ao orçamento daquela entidade federativa. E por fim, uma notícia para você ficar atento, alerta. A OAB Rio Grande do Sul tem divulgado diversas notícias para alertar a população, alertar credores e também advogados, que muitas pessoas estão tentando aplicar golpes em relação ao recebimento de precatórios. Infelizmente, nós sabemos que, em virtude dessa antecipação de precatórios da região do Rio Grande do Sul, existem muitas pessoas, né, grupos e organizações criminosas que se aproveitam disso, que foi realmente uma possibilidade viabilizada em função das tragédias no início desse ano e que muitas pessoas têm se aproveitado para tentar aplicar golpes, para tentar desviar o pagamento desses créditos. Então fique atento, para receber o seu precatório, você não precisa efetuar nenhum tipo de pagamento. Se você receber qualquer tipo de mensagem nesse sentido, consulte seu advogado, mande mensagem para o número oficial do escritório de advocacia que te atende para que essa dúvida seja esclarecida. Muitos golpistas tentam efetivamente aplicar um golpe, exigindo que aquele credor, aquela credora, efetue o pagamento de um crédito para conseguir a liberação dos valores do seu precatório. E isso não existe. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link dessa notícia para você acompanhar e saber como se precaver em relação a essas organizações criminosas, né, verdadeiros criminosos que tentam desviar o pagamento desse crédito no momento tão esperado, né, que é a satisfação do seu precatório. Nós aqui da LTZ estamos acompanhando semanalmente as notícias relacionadas ao mercado de precatórios e se tem algum tema, se você tem algum tema, alguma sugestão, deixa aqui pra gente nos comentários. Gostaria muito de conhecer vocês que nos assistem. Deixa aqui nos comentários pra gente também se você tem ou não tem um precatório, de que estado você é, de qual cidade, se você é servidor público. Isso é bem interessante para que a gente possa produzir conteúdos que efetivamente interessem a vocês. Muito obrigada, até o próximo vídeo.